Que as bênçãos do Divino Amigo Jesus continuem a permear este ambiente, que nós possamos sintonizar com essas energias que muitos de nós podemos sentir, perceber de alguma forma. A doutrina espírita nos permite esta bênção de podermos falar de alguém que já partiu com alegria, com gratidão e com a certeza de estarmos continuando juntos, porque sabemos que o amor nos une e que o retorno, a liberação do corpo físico não nos modifica, embora às vezes nos libere de algumas dificuldades, outras, no entanto, certamente continuarão como lição para as nossas vidas. Nesta noite, a lição do capítulo 12, que intitulada Amai os vossos inimigos, ela tem como um subtítulo o duelo, que é o nosso tema, sobre o qual queremos fazer algumas colocações e, ao mesmo tempo, falarmos desse grande guerreiro que foi o nosso querido Cauí. Interessante, e certamente a maioria uma boa parte dos que aqui se encontram tiveram a alegria, o privilégio de conviver com esta criatura especial, que, além de ser o fundador desse trabalho, foi alguém que foi um dos mais comprometidos aqui no plano físico, não só com as tarefas desta instituição, com os estudos, com estas atividades que hoje nos favorecem a vida, nos favorecem a aprendizagem, mas também as atividades assistenciais, que são inúmeras, que são significativas e que existem de muito tempo. E eu certamente quero me colocar à disposição aqui para aqueles que em algum instante queiram dar algum depoimento sobre esta experiência que foi convivermos com Jorge Cauí Júnior, encarnados, principalmente compartilhando de um trabalho, a experiência forte, marcante, que isto ensejou, que isto permitiu em nossas vidas. E hoje, refletindo sobre algumas qualidades, eu fiquei até pensando assim, caramba, como é possível alguém eu poder identificar, e eu não sou muito fácil de ver as qualidades das pessoas. Infelizmente, eu acho que eu ainda, como uma boa parte das pessoas que nos encontramos aqui, ainda me encontro muito preso àquele ponto que Jesus pedia a atenção, que é o argueiro e a trave. Eu tenho mais facilidade para ver os argueiros, as pequenas dificuldades. E refletindo sobre isso, e é claro que eu não estava procurando argueiros, mas eu estava procurando me identificar com qualidades do nosso irmão, e eu, na verdade, não conseguia ver os argueiros, não conseguia sentir
os argueiros, as dificuldades, as limitações, que são comuns a todos, e certamente eram comuns também a ele. Mas hoje eu quero falar um pouco, e quero abrir esse microfone também para alguém que em algum instante se sinta sensibilizado por isso e que queira dar um depoimento pessoal, assim como o nosso irmão Elvésio já o fez na sua prece de abertura, como a nossa irmã Rosário também fez referências, e certamente eu tenho certeza que os corações de muitos que se encontram aí nessa plateia estão sensibilizados com isso, porque esses 12 anos da partida do nosso irmão é algo muito significativo na vida de cada um de nós, ou pelo menos na vida da maioria dos que aqui nos encontramos, mas não só da nossa, mas também de centenas de irmãos e irmãs que passaram pelo Lar Maria Madalena, pela creche Irmã Elvira, pelas atividades de acolhimento que tínhamos aqui no início do centro, há algumas décadas atrás, pela Casa da Sopa, mas não só aí, também essas atividades, elas foram também na área política, como é do conhecimento de muitos aqui, e certamente com muita dignidade, com muita seriedade, com muita honestidade, e eu pensando com coragem, olha, quantas qualidades, né? Eu fiquei até meio constrangido e também não querendo constranger o nosso irmão do outro lado, porque nós sabemos que quando falamos dessas coisas das pessoas, alguns se constrangem, e às vezes a gente se constrange um pouco, mas eu tenho alegria de falar isto, porque é algo que vem do meu coração, né? É um momento de sintonia em que a boca diz do que o coração sente. Jesus chamava atenção para isso, observava que nós precisávamos encontrar esses momentos em nossas vidas, onde nós pudéssemos colocar mente e coração. E para isso precisa, logicamente, de razão, para essa leitura, para essa apreciação, para esse processo. Mas o nosso irmão, e eu anotei aqui como característica assim, de primeira linha, a sinceridade. Sinceridade que certamente é possível até que tivesse alguma dificuldade na diplomacia, mas ele resolvia as questões, e as questões eram levadas a termos de uma forma satisfatória, haja visto os contatos, as amizades e as tarefas, as obras, as realizações dele aqui nesse plano. Portanto, mas a sinceridade era algo muito forte, e ele, assim, ele dizia mesmo o que ele sentia. Eu lembro-me que uma vez, já há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu cheguei no Lar dos Velhinhos, dirigindo uma motocicleta, e eu todo metido, né? Achava que eu estava no máximo. E aí o Cauê chega e coloca a mão sobre o guidão da motocicleta, e com aquele magnetismo, que era outra qualidade muito peculiar, um magnetismo ligado às pessoas comprometidas, que era outra qualidade dele, comprometidas com o que fazia, comprometido com o que pensava e com o que sentia. Ele falou assim: olha, não é mais tempo de você andar nisso, não. E eu murchei naquele instante e quase pedi a alguém para levar a motocicleta em casa, e nunca mais realmente a usei. E eu achei interessante, porque
poucas pessoas teriam essa coragem, essa disposição, essa sinceridade de repente, dizer alguma coisa que não vai agradar o outro, porque, na verdade, não agrada a ninguém, né? Você ouvir alguém dizer que você não está fazendo o melhor a ser feito. E não foi apenas uma vez em que eu recebi essa contribuição valiosa, né? E foi muito valioso para a minha vida isso. Em muitas outras situações, a gente até mesmo pensando de uma forma muito diferente, ele dizia direitinho o que ele pensava e o que ele sentia, e ele dizia assim: você enrola muito, você não fala logo o que você quer. Mas é assim, né? Cada um tem o seu jeito de ir falando. Eu tenho dificuldades de colocando as coisas exatamente, pontuando com facilidade. Alguns outros companheiros aqui de trabalho sabem dessa limitação, que eu digo que eu sou meio diplomata, mas eu sou meio enrolador mesmo. Então, gente, eu gostaria, assim, eu quero, antes de passar aqui para o Elvésio, para Rosário, para o Elvésio, eu quero também dizer que o tema duelo, Jesus trata desse tema quando ele fala da espada, e nós hoje estamos falando um pouco de um guerreiro, então tudo isso se harmoniza muito adequadamente. E nesta linha, e certamente com algumas colocações que o nosso Elvésio vai trazer para nós, e não poderia deixar de ser, né? Eu vou passando o microfone para ele. Depois a Rosário. Essa característica que o Aldemir menciona do Cauí, a sua sinceridade, a sua objetividade, ela marcou muito a vida dessa casa. E o Sebastião Marchi, exatamente em razão desta rigorosidade do nosso irmão com os trabalhos, nem hoje ela fugiu à programação, mas serve de motivo para dizermos assim, que ele, Jorge Cauí, que esteve à frente aqui do Sebastião Marchi por alguns anos, ele passou este período inteiro, enquanto esteve na direção da casa, num alto duelo, impetuoso, com um gênio terrível, mas nessa luta pessoal, para vencer a ele mesmo, para vencer a estas condições que são íntimas e com base no Evangelho de Jesus. Então, a lição está a calhar, num alto duelo. Ele não duelou com ninguém, ele duelou com ele mesmo, num esforço enorme. Todos estão sabendo que nós estamos comemorando os 60 anos do Sebastião Marchi. Significa que este centro começou a funcionar lá em 57, em 1957. Ele foi oficializado em 1958, e logo o Cauí já estava por aqui. Ou seja, com 60 anos de funcionamento, esta casa já realizou um pouco de atividade no campo doutrinário e no campo social. O Cauí foi este poeta do trabalho. Ele não escreveu muito, ele só tem uma obra que é autobiográfica, mas com as suas mãos ele escreveu excelentes, maravilhosas, generosas, amorosas poesias da vida. Só no Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, assim, a grosso modo, porque quando nós estamos generalizando, nós não percebemos na delicadeza dos atos e dos fatos isolados. Só no Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, nesses 30 e poucos anos de funcionamento, que é obra dele, eu comecei a ouvir falar sobre Lar dos Velhinhos, aqui, nesta tribuna, com ele aqui, em
1971. Só lá, que já passaram por lá, que já deixaram a roupagem física e que puderam e receberam a generosidade de uma casa num atendimento social, mas, sobretudo, num atendimento amoroso, numa amorosidade, numa expressão de carinho, de atendimento naqueles momentos mais difíceis, dificílimos para alguns nas suas vidas. Mais de 2.800 almas. Não é pouco, não. Sem contar que aqui ao lado, por mais de 21 anos consecutivos, ou seja, sem nenhuma interrupção, funcionou um albergue no período dificílimo, no começo de Brasília, quando aventureiros vinham para cá e não tinham onde ficar. E eram acolhidos aqui. Casa, cama e comida. Então, quando nós estamos falando sobre o Jorge Cauí, numa casa espírita, no momento que estamos falando sobre uma lição do Evangelho, ele se encaixa. Porque o trabalho dele foi cumprir o Evangelho. Pode ser que em alguns momentos ele tenha tropeçado, aliás, tropeçou, como nós todos tropeçamos. Pode ser que em alguns instantes ele tenha sido um pouco mais rude com o seu interlocutor, mas este trabalho ninguém tira dele, não. Este mérito de fazer uma construção física também, mas de fazer uma construção no campo amoroso desta casa, ninguém tira. No atendimento a cada um. E deixando este passado, quem tem cabeça branca gosta de falar muito do passado, mas falando do presente, se nós hoje estamos tendo este privilégio, essa felicidade de estarmos usufruindo desta casa, devemos uma parcela disso aí, aliás, enorme parcela, a ele, a sua presença à frente do Sebastião Mártir. Então, por mais que nós desejemos, e todos nós desejamos, que a homenagem seja uma homenagem assim efetiva, e ela é, e seja grandiosa, ela é ínfima, mas é profunda. É para alcançar as nossas almas numa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. O quanto vale a pena se dedicar, como ele se dedicou. Às vezes, no sacrifício. E dissemos há alguns momentos, quando nosso irmão Aldemir disse, o tema de hoje é sobre o duelo, não amai os vossos inimigos. Ele foi intenso num duelo íntimo, para vencer a ele mesmo na sua impietuosidade e para fazer uma bela de uma construção na sua vida. Estamos falando não desta, mas da construção que ele realizou na sua vida. Uma construção no campo da generosidade, da amorosidade, do respeito, da mão estendida. Essa sua mão estendida, ou coloquemos isso no plural, as suas mãos estendidas, elas foram intensas, desde os primeiros instantes da sua presença aqui, no Sebastião Mártir. Quando eu digo aqui, é na casa, porque não funcionava aqui neste endereço. Era lá embaixo, num barraco de tábua, em cima de uma rocha, lá, nesta avenida mesmo. Na sua chegada no Sebastião Mártir, nos primeiros momentos da conversa, a primeira coisa que ele perguntou para a atual diretoria, na época, há 58 anos atrás, trabalho social. No outro dia, já estava no Sebastião Mártir funcionando um ambulatório, com uma enfermeira atendendo e distribuindo medicação para aqueles que moravam aqui, na Cidade Livre, com as suas dificuldades. Então, o Sebastião Mártir, ele marca a sua história com as presenças de muitas almas queridas. Dona Sinhá, que é quem trouxe de Goiânia para cá a doutrina, em 57, a Ecanusa Delísula, que veio e esteve ombreando com essas tarefas, e o Jorge Cauí Júnior, que há 12 anos atrás nos deixou, retornou à vida espiritual, mas nos deixou força de expressão. Fisicamente, nós não estamos registrando a sua presença, mas espiritualmente, ele nunca esteve ausente daqui. Mesmo que ele queira, porque as paredes, porque o ar,
porque a obra em si, de uma maneira generalizada, ela se encontra magnetizada com aquilo que é da sua energia, porque ele esteve presente em todos os momentos dessa casa. Então, nós estamos felizes, satisfeitos, nos sentimos privilegiadíssimos por podermos pegar o microfone do Aldemir e falarmos sobre essas coisas que, bem refletidas, quando retornarmos para as nossas casas, teremos a chance de ficarmos pensando assim: mas é possível hoje ainda existir alguém com essa condição, com essa disposição, com este denodo? É possível sim, desde que queira, desde que nós queiramos. Ele não fez isso num Brasil diferente de hoje, não. Ele fez isso num Brasil também com as mesmas dificuldades, com os mesmos limites que hoje estamos enfrentando. Mas fez, mas realizou. E é exatamente pela sua realização é que hoje, 12 anos depois, estamos encarnados e desencarnados, prestando uma homenagem singela a ele. Dissemos isso, mas profunda, profunda, daquela homenagem que é direcionada para a alma, para as fibras mais profundas e íntimas da alma. Não é uma homenagem de discurso, de podermos arrolar aqui, e o Aldemir começou a falar sobre isso, todas as suas obras, as obras do Jorge Cauí, tudo aqui. Não, nós estamos falando do ser humano que honrou a condição de ser humano, dignificou a palavra cristão, espírita, como pouquíssimos fazem. Rosário. A cada um de nós, como os espíritos milenares, nós não somos Joana, Maria, João, José. Nós somos legião, porque dentro de nós existem vidas e mais vidas e mais vidas. São perfeitamente identificados esse espectro que nós somos na vida do seu Jorge Cauí. Nessa vinda que ele veio aqui, com este nome, ele batalhou, ele lutou, ele veio determinado a uma obra. E essa obra se fez. Este homem que eles estão relatando, que teve essa tenacidade, que soube galgar todas as escaladas, não houve dificuldades. Hoje ele está aqui presente conosco, sem dúvida nenhuma. Irradia nesta sala, neste salão, a sua presença. E não só ele, outros amigos da espiritualidade que os acompanharam nessa jornada. E nós estamos aqui para homenageá-lo. E nós não podíamos deixar de falar do seu grande magnetismo pessoal. Quem estava aqui, desde as épocas passadas, lembra perfeitamente da força que emanava do seu Jorge Cauí. Um passe dado para o seu Jorge Cauí, nós tínhamos fila enormes, mas um passe era diferenciado. O relato que o José Aldemir falou é perfeitamente, identificamos a figura e a presença dele, porque ele emanava, irradiava. Vamos fazer um paralelo semelhante a quando Cristo, quando está andando na turba, que a mulher toca e ele fala, quem me tocou? Simplesmente pelo que ela irradiava, vibrando na mesma faixa do que ele estava a ponto de captar esse pequeno toque na sua veste, assim era o seu Jorge Cauí. Você simplesmente estava ao lado de um ser que você via que ele brilhava. A sua tenacidade como um bom espírito que veio recebedor dessa grande missão, que era fundar um centro espírita, a primeira casa espírita de Brasília. Olha a grande responsabilidade dele. Então, diante dessa determinação, ele tinha que superar as dificuldades, quer seja nas inter-relações com as pessoas, quer seja nos aspectos financeiros, simplesmente tinha que ficar a obra para que mais tarde pudéssemos desfrutar como nós estamos aqui. Ainda ser um templo que se faz presente para todos nós, um encontro de paz, um encontro de exercício da caridade, um encontro onde podemos exercitar os ensinamentos. Então, essa obra não pode nunca acabar. Nós temos que fazer com que ela possa crescer mais ainda.
nós a encontramos pronta, completa, perfeita. Os alicerces foram todos instalados das melhores maneiras possível. Deixou-nos um ambiente perfeito simplesmente para que nós pudéssemos ampliar a nossa capacidade de compreensão do que seja a doutrina espírita para nós e nós podermos levar para aqueles que estão ao nosso redor e, quem sabe, para outras pessoas, que nós pudéssemos ser essa irmandade espírita. Então, aqui nós estamos, nessa homenagem e fazendo esse pequeno diálogo para que a espiritualidade possa, aqui presente, nos conduzir e continuar conduzindo na perfeita edificação dessa obra e o mais importante, que é o que se faz aqui, é o crescimento. E nós precisamos estar todos juntos para crescermos juntos. Bem, antes de encerrarmos, nós queremos dizer que daquela época, de 1957, aqui conosco, nós temos essa jovem que está sentada aqui, ó, nesse terceiro banco aqui. A Dênia é remanescente, ela está aqui desde os primeiros dias, os primeiros momentos, os primeiros minutos do Sebastião Mártir. Remanesce e está conosco. Nós queremos agradecer a paciência de cada um, encarnados e desencarnados, e dizermos que foi maravilhoso termos este encontro, nessa simples homenagem que estamos prestando ao Jorge de Cauí, e desejosos todos que ele possa recepcioná-la e possa continuar ainda dentro das suas muitas tarefas, vindo aqui, partilhando conosco destes momentos, e momentos agradabilíssimos como desta noite. Vamos todos na paz do Senhor, e aqueles que vão para as atividades outras, tenhamos todos aí sucesso em tudo aquilo que estamos fazendo, dentro da exatidão e permanecendo na exatidão da vida. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.